Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre o princípio aberto-fechado, ou o princípio da variação protegida, ou o princípio da ocultação da informação. Na verdade, esses três são a mesma coisa praticamente, são nomes diferentes para uma das coisas mais fundamentais da orientação a objetos. Bom, o princípio aberto-fechado, ou Open-Closed Principle, é o segundo princípio do conjunto SOLID, definido lá pelo Robert Martin e que a gente já começou a ver no vídeo da responsabilidade única, ou Single Responsibility Principle. No primeiro princípio, o S, a gente viu como que a gente pode separar as responsabilidades ou as funções, os dados e estruturas nos diferentes módulos do sistema. A gente viu que era importante conhecer o domínio e saber exatamente o que vai estar dentro de cada pedaço. Aqui no OCP, a gente vai se preocupar em, uma vez que a gente decidiu a responsabilidade e o local dela, como proteger o restante do sistema, como proteger as unidades de modificações, sabendo dessa separação. O princípio fala então de modificações. A ideia é prevenir que mudanças feitas em um módulo se propaguem ou causem impacto em outros módulos, porque as responsabilidades são distintas e a gente quer lidar com cada módulo de uma forma separada. Claro que isso nem sempre vai ser possível. Às vezes vai ser necessário você, quando for modificar um módulo, ter que modificar outro módulo também. Isso vai acontecer. Mas a gente vai tentar confinar e impedir essas mudanças e essa propagação, esse impacto sempre que possível. Bom, então vamos lá. Vamos colocar mais um princípio na nossa lista. Esse princípio, que é o princípio aberto-fechado, ele diz que os módulos devem ser abertos para extensão e fechados para modificação. Bom, esse princípio ele tem dois termos aí parecidos, mas que têm significados diferentes. São as palavras extensão e modificação. A diferença é que aberto para extensão significa que o módulo ele deve possibilitar, ele deve ser passível de ser estendido ou de ser adaptado. Ou seja, o módulo não deve dificultar a tarefa de estender. Suponha que você queira acrescentar uma nova funcionalidade no sistema, aquele módulo. Isso deve ser possível sem muito trabalho. E fechado para modificação significa que as mudanças que você introduzir não devem afetar os clientes daquele módulo, não devem afetar os outros módulos que usam ele. Ou devem fazer isso com o menor impacto possível. Certo? Então, os módulos, idealmente, devem ter a possibilidade de ser estendidos sem que as modificações causem impacto nos clientes. Essa é a ideia central do princípio. Veja que esse princípio tem muito a ver com o princípio da responsabilidade única e com a capacidade de você conseguir definir o que cada classe vai ter de responsabilidade. A gente comentou como é importante você conhecer o domínio e você evitar o design especulativo para que esses módulos tenham as responsabilidades bem definidas. Porque se você não souber esse tipo de coisa, como é que você vai saber prever as alterações que podem chegar no futuro? Como é que você vai conseguir proteger os módulos do seu sistema de possíveis alterações, de possíveis extensões? Então não tem jeito de você fazer isso sem aplicar o princípio da responsabilidade única também. Ou seja, o princípio aberto-fechado depende fortemente do princípio da responsabilidade única para que ele possa ser bem sucedido. Um outro princípio muito parecido é o princípio da variação protegida. E ele diz o seguinte: identifique pontos de variação previstos e construa uma interface estável ao redor deles. Veja, isso é uma outra forma de falar a mesma coisa. A dúvida permanece. Você tem que ser capaz de achar o local de modificação do seu sistema. Esse é o centro do princípio da variação protegida. Se você vai querer proteger o sistema de modificações, né, como o princípio aberto-fechado fala, fechado para modificação, né, você tem que saber identificar esses pontos de variação. Você tem que conseguir prever onde e como o sistema vai precisar ser modificado, vai precisar ser estendido e vai precisar ser adaptado no futuro. Isso depende do conhecimento do domínio e toda aquela questão para evitar o design especulativo. Bom, uma terceira e última forma de escrever o mesmo princípio de outro jeito é o seguinte: cada módulo deve ser projetado de forma a ocultar as decisões de projetos difíceis ou decisões que são passíveis de mudança. De novo, o princípio aí vai falar de mudança.
como é que a gente vai saber quais decisões que a gente toma hoje e que no futuro podem sofrer mudança? É a mesma questão central aí na decisão que está relacionada com o princípio da responsabilidade única. Esse princípio aqui também fala em ocultar decisões de projeto. Ocultar é uma outra forma de dizer proteger o módulo das mudanças que vão acontecer. Então, quando a gente oculta as decisões de projeto dentro de um módulo, a gente não deixa que elas apareçam para fora, portanto, se elas forem modificadas, não vai ter impacto em quem está usando aquele módulo. E por último, o princípio fala em decisões difíceis. E a ideia, a essência dessa frase é que as decisões difíceis são aquelas que são mais fundamentais, são aquelas que provavelmente não vão mudar no futuro. Ou se elas forem mudar, tem menor probabilidade de acontecer. Então a palavra decisões difíceis aqui tem a ver com isso, com a questão de quais decisões são mais fundamentais e menos passíveis de mudança no futuro. Esses três princípios, que são muito relacionados entre si, e têm nomes diferentes, né? Variação protegida, aberto e fechado e ocultação da informação, foram definidos por três pessoas diferentes. Três caras aí bastante importantes no mundo da programação, da engenharia de software, que são o David Parnas, o Bertrand Meyer e o Alistair Cockburn. Esses caras definiram esses princípios em épocas diferentes, como está indicando aí na figura. O primeiro deles, o David Parnas, definiu o princípio da ocultação da informação. Depois veio o Meyer, com a definição do princípio aberto e fechado. E por último, o princípio da variação protegida foi descrito. Mas eles estão intrinsecamente relacionados, como está destacado aí no artigo do Craig Larman, coloquei aí no cantinho da imagem. E a importância desse princípio é tão grande que os três acabaram falando coisas muito parecidas em épocas diferentes e que continuam válidas até hoje. Bom, então vamos seguir aí a ordem cronológica e vamos começar a ver esses princípios na prática, começando pelo mais antigo, que é o princípio da ocultação da informação. Bom, é muito comum, quando a gente vê explicações aí sobre o princípio da ocultação da informação, as pessoas falarem sobre encapsulamento. Então você tem lá a sua classe cliente, tem atributos, né? Aí você não pode deixar esses atributos públicos. Então o certo é você encapsular esses atributos. É você colocar esses atributos de uma forma protegida. Então a gente está ocultando a informação. Então, por exemplo, no caso do Java, eu pegaria esses atributos públicos e transformaria eles em private. Ok. Então, quando a gente faz o encapsulamento, ou quando a gente coloca todos os atributos de uma classe como private e os métodos de acesso públicos, a gente está, de certa forma, aplicando a ocultação da informação. Mas, essencialmente, não é isso que o Parnas quis dizer. Essa é apenas uma forma de você aplicar o princípio da ocultação da informação. Eu estou ocultando, aqui neste exemplo, né, o que eu estou ocultando? A forma de representação dos dados. Se amanhã eu não quero mais guardar um nome como uma string só, eu quero colocar um nome e sobrenome. Se eu quiser colocar dois atributos e eu tratar esses dois atributos de uma forma separada internamente, mas externamente do mesmo jeito, aí eu posso aplicar aqui esse princípio. Então, por exemplo, eu vou pegar o nome, eu coloco assim, ó. Certo? Então eu poderia recuperar o nome simplesmente concatenando o nome com o sobrenome. E se quiser setar o nome, por exemplo, eu poderia fazer desse jeito aqui. Quer dizer, eu pego o nome, separo por espaço, e o nome e o sobrenome estão separados. Quer dizer, eu troquei a minha representação interna, que antes era uma string só, em duas, sem modificar os métodos get e set. Veja, apesar de ser o princípio correto, é apenas uma das formas de você aplicar a ocultação da informação. Vamos lembrar, né, que o princípio diz que a gente vai proteger ou a gente vai ocultar decisões de projeto difíceis ou decisões de projeto fundamentais de outros módulos. Aqui eu estou simplesmente pegando uma decisão de projeto que é como que eu guardo o nome de um cliente dentro de uma classe. É uma decisão pequena. Tá, pode ser que a gente mude depois, mas provavelmente não. Esse tipo de decisão aqui é difícil de mudar. A gente acaba fazendo essa transformação dos getters e dos setters meio que porque é muito fácil, né? Você faz automaticamente e pronto. Mas isso não é ocultação de informação, é apenas um pedacinho daquilo que o Parnas propôs originalmente, quando ele definiu esse princípio. Então, o princípio é muito mais do que simplesmente encapsular atributos, e isso tem que ficar bem claro para vocês.
Bom, então vamos lá, vamos criar um exemplo aqui para mostrar o princípio da ocultação da informação. Vou fazer um projetinho no Dart. Pronto, já criei meu arquivo de pacote. E vamos fazer um exemplo de processamento de CSV, mais ou menos parecido como a gente fez nos vídeos anteriores aí, tá? Vou criar um novo arquivo. Pronto, já criei a estrutura do meu arquivo principal aqui. E eu vou fazer um programa que faz o merge de dois arquivos CSV. Então, vou pegar um arquivo 1, um arquivo 2, vou falar qual que é a coluna do arquivo 1, que corresponde a qual coluna do arquivo 2, e vou fazer um merge, como se fosse um join do banco de dados, tá? Vamos implementar essa função aqui usando a linguagem Dart. Bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler o arquivo 1. Bom, então declarei uma variável aqui inputFile1, que vai receber um construtor de arquivo com o argumento 0, quer dizer, o primeiro argumento da linha de comando. Depois eu vou chamar a função readAsLines, que tem aqui na biblioteca default do Dart, que vai ler o arquivo e vai retornar um vetor, né, um array de linhas. Então, cada linha do arquivo vai ser um elemento do array que eu estou jogando aqui em FileContents1. Nesse caso é uma função assíncrona, coloquei aqui o await, por isso para funcionar eu tenho que colocar o async no método principal. Agora eu criei uma lista de listas de string que vai representar aqui os meus dados do arquivo 1. E agora eu fiz um loop que para cada linha do meu conteúdo do arquivo, eu vou adicionar naquela lista de listas, onde cada lista vai ser a linha original separada por ponto e vírgula. Então vai ser um CSV separado por ponto e vírgula. Então com isso a minha variável data1 já tem aqui os dados do arquivo 1. Então agora vamos fazer a leitura do arquivo 2 do mesmo jeito. Exatamente o mesmo processo, então só troquei as variáveis aqui de 1 para 2. Eu estou pegando agora o segundo argumento de linha de comando para poder fazer a leitura do segundo arquivo. Agora eu vou fazer o código que de fato junta as colunas de acordo aí com os argumentos. Eu vou pegar os argumentos 2 e 3, quer dizer, os próximos argumentos, que vão ser os índices das colunas que eu quero fazer o merge. Então a variável column1 vai receber o argumento na posição 2, que é o terceiro argumento na verdade, né, que é uma string, eu vou converter para inteiro. Column 2 a mesma coisa, só que com args e 3. A variável mergedFileContents que eu vou criar, que estou criando agora, é uma lista de listas de strings, que vai ser os dados dos dois arquivos juntados. Essa linha aqui que eu acabei de adicionar, eu estou adicionando a primeira linha do data1 e a primeira linha do data2 e colocando isso todo como uma única linha, como um único vetor nesse meu arquivo final. Então o que eu estou fazendo aqui vai ser juntar os dois cabeçalhos dos arquivos aqui para poder montar um arquivo final com o cabeçalho correto, que junta os dois. Bom, fiz dois laços alinhados, né? Um para percorrer os dados do data1, o outro para percorrer os dados do data2. Se o valor da linha 1 na coluna 1 for igual ao valor da linha 2 na coluna 2, eu vou juntar os dois e adicionar uma nova linha na saída, que é feito através dessa junção aqui usando o spread operator. Então, ele vai fazer um único array com os conteúdos do line 1 e os conteúdos do line 2 e que eu sei que são correspondentes porque eu fiz o teste aqui em cima. Então o resultado no merge file contents, né? No merge file contents eu tenho aqui os dados do primeiro arquivo correspondendo com os dados do segundo arquivo, que eu vou percorrer linearmente. Não é um processo eficiente, eu estou fazendo uma busca linear nos dois casos, através esses dois laços aqui, né? Mas vai funcionar para a gente demonstrar aqui. Bom, depois disso basta agora a gente escrever no arquivo de saída, que é o quarto argumento. Ou melhor, o quinto argumento, na posição 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, é o quinto argumento, que é o arquivo de saída. Aqui eu estou pegando uma variável que aponta para o arquivo de saída, e vou agora fazer o código do Dart que escreve na saída. Esse comando aqui abre um fluxo de saída, né, através desse OpenWrite.
no caso, estou abrindo para escrita. Para cada linha dos dados juntados, né, no Merge File Contents, eu vou escrever nesse fluxo de saída. Então, eu vou escrever a linha separada por ponto e vírgula e depois um /n no final de cada linha. E por último, eu vou descarregar o buffer desse fluxo de saída e vou fechar o fluxo de saída e, correspondentemente, fechar o arquivo de saída e gravar na saída. Bom, vamos testar só para terminar esse exemplo aqui, né? Vou criar um arquivo novo aqui. Eu criei um arquivo aqui, file1.csv, que tem dados de carros, né, de automóveis. Agora eu vou criar um arquivo 2 que tem os dados dos motoristas. Pronto, criei agora um segundo arquivo com os dados dos motoristas e vamos rodar esse programa aqui para a gente produzir a saída. Bom, estou chamando aqui o comando, eu tenho que passar o nome do programa executável, o arquivo 1, o arquivo 2, e vamos só lembrar aqui qual que é a coluna, 0, 1, 2, 3, a coluna 3 do primeiro arquivo, eu vou juntar com a coluna 0 do segundo arquivo. E eu vou jogar o resultado no arquivo output.csv. Produziu aqui o arquivo output.csv. Se a gente for olhar ali, está corretamente fazendo a junção dos arquivos. Então, eu tenho os dados do veículo e o motorista 1 aqui, repetiu aqui o 1, e ele trouxe os dados do motorista 1, que é o Paulo. O carro 3 também é motorista 1, repetiu aqui os dados do motorista 3, motorista 1, que é o Paulo. Bom, óbvio que o objetivo aqui não é aprender a fazer merge de CSVs e utilizar a linguagem Dart, não é nada disso. É só importante vocês entenderem como está funcionando o exemplo, para a gente discutir corretamente aí as responsabilidades e os critérios para a gente fazer os passos seguintes do princípio que a gente está estudando. O princípio da ocultação da informação. Se você for lá ler o paper original do Parnas, de 1972, o que ele diz, no fundo, é uma crítica para uma forma mais simples de você quebrar um arquivo em módulos. Né? O título do artigo é Como você decompor o seu sistema em módulos. E a primeira coisa que ele apresenta, e que ele fala que não é uma boa prática, né, para sistemas médios, grandes, né, que pode levar a problemas, é que a forma tradicional de você quebrar um sistema em partes não deve ser seguida. E qual que é essa forma tradicional? Lembrando, forma tradicional, quando ele escreveu o artigo, em 1972, que era a forma algorítmica. Então você tinha um fluxograma, você tinha subrotinas e você quebra o seu programa em subrotinas. Era assim que se fazia software na época. Era o melhor que se sabia fazer. E ele estava propondo uma forma diferente. Então vamos só primeiro para entender qual que é essa forma original que o Parnas critica, que não é para ser seguida em sistemas grandes. Então a gente tem aqui um programa, deixa eu fazer uma cópia aqui. Então criei aqui um merge CSV files 2, para a gente trabalhar nele, tá? Então a gente tem um programa com basicamente 4 partes aqui. Então eu vou ler o arquivo 1, vou ler o arquivo 2, depois eu vou fazer o merge, depois eu vou escrever a saída. Então seria 4 etapas em um fluxograma, se eu fosse modelar isso em um fluxograma. Uma possível forma de você separar esse programa em módulos, é fazer um módulo novo para cada pedaço do fluxograma. Então nesse caso a gente teria funções que representam partes do fluxograma. Tá? Então eu poderia, por exemplo, fazer uma função, né, separar em um módulo, vou fazer em função, tá? Que vai fazer a leitura de arquivos. Tá? Então vamos fazer isso. Declarei a nova função. Na verdade eu vou chamar ela de readCSV, então eu vou ler um arquivo CSV, dado um caminho de arquivo com entrada, ele vai retornar uma lista de strings, que é basicamente o que eu estava fazendo aqui separadamente. Tá? Então eu vou pegar esse conteúdo aqui e vou lá para cima. Esquece por enquanto aqui esse future e esse async, que faz parte da biblioteca assíncrona do Dart. Se você não estiver entendendo, não tem problema. Tá? Basta entender que ele vai ler um arquivo e retornar uma lista de strings. Pronto. Copiei e colei esse texto daqui para cá. Só renomeei algumas variáveis para ficar mais genérico. Então eu não tenho mais input file 1, é input file contents normal aqui. E a minha variável de retorno chama ret, que é um retorno que eu costumo trabalhar com esse nome para eu saber o que eu estou retornando, o que eu estou construindo na função. Bom, agora eu tenho a minha função, aqui no meu programa principal, eu posso simplesmente chamar a função, né, e com isso eu vou reduzir o
o meu código vai ficar um pouco mais abstrato. Então aqui, ao invés de ter todo esse código aqui, como que fica? Olha só, de fato ficou bem melhor, porque antes eu tinha que repetir todo esse código para cada arquivo que eu vou ler. E aqui eu simplesmente chamo a função, passo o argumento que é o nome do arquivo que eu quero ler, como o código é exatamente igual, eu consigo reduzir as minhas linhas de código, modularizando aqui o meu sistema em torno de uma função, quer dizer, um pedaço do meu fluxograma, que é a primeira etapa do algoritmo, que é ler o arquivo CSV. Próximo passo, seguindo aqui no nosso fluxograma, eu tenho a parte de fazer a junção de listas. Então podemos separar isso, colocar numa função separada, só para fazer a função de listas. Fiz aqui a estrutura básica da função nova que a gente vai criar. Merge list, vai receber uma lista 1, uma lista 2, qual coluna da lista 1 para olhar, qual coluna da lista 2 para olhar, e vai retornar uma lista unificada. O resto a gente pode copiar daqui de baixo. Terminei a função mergeLists, só renomeei aqui também. E agora lá no programa principal, a gente pode mais uma vez só chamar essa função ao invés de fazer a lógica aqui. Novamente, ficou bem mais abstrato e mais simples do programa principal. Você olha aqui, você bate o olho, você consegue entender melhor o que está acontecendo. Aqui é o momento de fazer um merge de listas. E a função está separadinha aqui. Então, modularizamos, separamos nosso programa. E a última coisa para fazer é o finalzinho aqui, que é você salvar o arquivo CSV. Vamos lá fazer uma função nova para ele também. Terminei a função. E aqui embaixo agora basta chamar ela no local correto aqui. Pronto, mais uma vez reduzimos nosso programa principal. Com essa modularização aqui, de fato deixa o programa melhor. Então a gente tem abstrações sendo aplicadas, a gente parece que está dividindo o nosso algoritmo principal em vários subproblemas. Eu tenho 3 preocupações aqui, que é ler o CSV, fazer a junção de listas, escrever CSV. A nossa lógica principal fica mais separada e as lógicas individuais ficam com responsabilidades mais bem definidas. Então, de fato, é uma decisão que parece correta nesse exemplo aqui. Em termos de linha de código, eu não reduzi muita coisa. Eu reduzi aqui na hora de fazer a leitura do CSV, porque eu tinha 2 leituras antes, agora eu tenho apenas uma. Né? E ela repete 2 vezes aqui. Mas em termos de linha de código, não mudou muito. Em termos de leitura também, de facilidade de entender esse programa, você pode argumentar que melhorou, porque você olha aqui, ficou bem mais simples de entender. Mas não estava tão complicado antes. Tá? Então melhorou, né? Não muito, mas melhorou. E é um argumento, é uma forma de você separar o seu sistema em módulos. O que a gente tem que prestar atenção nesse exemplo que eu acabei de mostrar? A gente fez uma modularização, a gente aplicou a decomposição de um sistema que estava antes em uma única sequência de comandos em vários módulos. A gente separou esses módulos. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre a responsabilidade, o que cada unidade tem de responsabilidade. E esse é um critério importante. Mas a gente não olhou para ele nesse momento aqui. A gente fez uma divisão por fluxograma. Então, cada etapa do meu algoritmo eu separei em um módulo novo. E, de novo, não tem nada de errado com essa separação. Mas esse é o critério que a gente seguiu. O que o Painas fala no seu artigo sobre ocultação da informação é que o critério para dividir o sistema tem que ser diferente. Não é só olhar o fluxograma, não basta só olhar as etapas de um algoritmo para separar ele. A gente tem que ocultar decisões de projeto. A gente vai ocultar informação sobre decisões de projeto, pensando naquelas decisões que são mais difíceis, ou seja, aquelas que são mais intrínsecas e mais fundamentais, ou aquelas que são que representam alguma coisa que é passível de mudança. Então, se eu tenho alguma coisa que eu acho que vai mudar no futuro, ou que eu sei que vai mudar no futuro, eu tenho que preparar os meus módulos e esconder esses detalhes lá dentro para facilitar que essas mudanças aconteçam quando elas forem necessárias. Então, o critério é que é o ponto. A abstração que a gente aplicou, ou seja, a abstração de função, colocar métodos, nomes mais genéricos, uma função com nome mais genérico, com argumentos genéricos, tudo isso está ok. Mas o critério é que o Painas diz que é importante a gente olhar para as mudanças e para as decisões de projeto. Então vamos pensar um pouco nesse critério, olhando para esse exemplo. Aqui o exemplo original, onde estava todo mundo no main, e aqui o segundo exemplo, onde eu separei cada etapa do algoritmo em uma função própria.
que decisão de projeto que eu estou escondendo aqui? Na verdade, eu não pensei nisso, né? Eu simplesmente apliquei a decisão de dividir de acordo com o algoritmo. Mas vamos então pensar nisso. O que aqui eu posso pensar que pode mudar no futuro? O que eu sei que vai mudar no futuro? Tá? Então vamos fazer um exercício aqui. Claro, voltando sempre para o vídeo do design especulativo. Sempre a gente tem que fazer uma análise, né? Vale a pena ficar especulando, ficar imaginando coisas improváveis? Essa discussão sempre tem que estar em pauta. Aqui a gente vai fazer um exercício só para mostrar o conceito do critério que o Pines defende. Então vamos lá. Uma primeira coisa que eu posso argumentar que é mutável aqui seria, por exemplo, o separador. Eu estou usando ponto e vírgula, mas existem arquivos cujo separador é o tab, ou é o dois pontos, ou é a vírgula. Né? Então talvez o separador possa ser um critério, né, que eu possa querer alterar. Né? E veja só, o ponto e vírgula, que é o separador aqui, ele aparece tanto na leitura, né, quanto também na escrita. Né? Então são dois momentos onde aparece essa especificação do ponto e vírgula aqui. Além disso, tem uma outra questão que não aparece no código, é que esse separador depende da entrada. Se ele depende da entrada, ele depende dos argumentos que estão sendo passados para esse programa. Ou seja, quem é que causa mudanças nesse ponto e vírgula, nesse exemplo simples aqui? A entrada e o código que lida com o CSV. Então, se eu for esconder esse detalhe em algum lugar, vai ter que ser nesses dois locais mais ou menos aí. Vai ter que conseguir separar essas duas coisas para conseguir depois mudar o ponto e vírgula para outro, se eu quiser. Bom, além dessa mudança, uma mudança simples. O que mais que a gente pode imaginar que vai alterar? Será que esse miolo do algoritmo aqui, que é de fato o único propósito desse arquivo, desse programa, o único propósito desse programa é juntar CSVs. Será que isso aqui tem alguma chance de mudar? Eu defendo que não, porque nesse exemplo, o próprio propósito do sistema é esse, é juntar arquivos de CSV de acordo com as suas colunas. Então, para que eu vou separar isso numa função nova, merge lists, né, sendo que eu só vou usar aqui dentro mesmo, e isso não vai mudar. Então, eu argumento que, segundo o critério de decisões de projeto e coisas que podem mudar, não é necessário separar o merge lists em um novo local. Pode deixar no main mesmo, né, faz parte do principal desse programa. Então, a gente pode deixar aqui, não tem sentido separar. Tá? A escrita, como eu comentei, pode ser que vale a pena por causa desse ponto e vírgula aqui. Certo? Então, se eu for separar esse sistema de acordo com o critério proposto pelo Pines, ou seja, o que vai mudar, e esconder isso dos módulos de fora, a gente pode pensar em uma alternativa, né, de divisão que não simplesmente separa as etapas do algoritmo em funções, mas e sim em unidades que escondem detalhes. Vamos lá fazer o exercício e tentar ver como que a gente pode fazer essa separação para ver o resultado da aplicação do critério do Pines nesse exemplo simples. Vou criar primeiro uma nova cópia do arquivo 1. E aqui eu vou começar a minha separação. O primeiro módulo que eu vou criar vai ser o módulo que lida com os detalhes do CSV, porque é onde começou o meu argumento. Né? Quando eu comecei a falar de possível mudança, a primeira coisa que eu falei foi do ponto e vírgula. Né? E parece que faz muito sentido, né? Pelo que a gente conhece dos arquivos CSV. Então não é uma decisão especulativa, é uma decisão com bastante consciência. Então vamos lá, eu vou criar aqui no mesmo arquivo, mas eu vou chamar aqui, eu vou criar uma classe nova. Vou criar uma classe CSV Utils. E eu estou criando uma classe, mas poderia ser uma função, eu poderia fazer outra unidade de código. Estou usando classe porque eu acho que encapsula bem aqui, né, o conceito de você ocultar informação para coisas fora da classe. Poderia ser uma biblioteca, poderia ser um módulo separado com um namespace diferente, depende da linguagem de programação. Tá? Essa é a minha escolha para esse exemplo. Criei uma variável que vai ser o separador, que vai ser inicializada na construção dessa classe. Pronto. Então agora quando eu for instanciar a minha classe CSV Utils, eu vou ter que especificar qual separador que eu estou utilizando. E agora eu vou fazer a minha leitura e escrita de CSV como métodos dessa classe. Para facilitar, vou copiar do meu exemplo 2, que eu já tenho isso pronto. Copiei aqui os métodos do meu exemplo 2, né? Mas agora esse read CSV e o write CSV estão dentro da classe CSV Utils. E eu tenho acesso aqui dentro ao separador. Então, ao invés de usar o ponto e vírgula, né, como uma literal, que eu vou usar o separador que vier especificado. Ok. Então, temos uma unidade nova chamada CSV Utils. Como é que eu vou chamar isso no meu programa principal? Vou especificar aqui no meu programa principal, tanto na leitura quanto na escrita,
né? Então, vou precisar desse objeto ser declarado logo no começo aqui. Terminei aqui minha modificação, agora eu tenho o meu objeto CSV úteis, que foi inicializado com ponto e vírgula, porque por enquanto eu não estou fazendo mudança, tá? Estou preparando o meu sistema para receber mudanças. Por enquanto está fixo aí no ponto e vírgula. E a minha leitura dos arquivos está sendo feita chamando os módulos, as funções de read CSV que eu criei. Tá? Veja que aqui até agora ficou bem parecido com a divisão que eu fiz nesse arquivo aqui, mas com uma diferença que é a definição do separador. Tá? Mas aqui eu também tenho o benefício da abstração, né, em termos do algoritmo, e também tenho o benefício de redução de linhas de código, porque eu só tenho 2 linhas aqui, o que antes eu tinha em várias. Uma outra decisão de projeto que pode ter impacto com essa mudança que eu falei, quer dizer, você trocar o separador de acordo com a entrada, tem a ver com a leitura dos argumentos, né? args0, args1, args2. Talvez eu pudesse simplesmente fazer aqui, né? args 6, por exemplo, um argumento, ou 5, né, que não foi usado ainda, e esse vai ser o separador do meu programa. Tudo bem, continua extensível, né? E vai abrigar essa mudança nova. Mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou contar o motivo da mudança, mas vocês vão ver depois por que eu estou preparando essa mudança. É uma decisão consciente. Eu vou separar o tratamento dos argumentos, né, que é essa leitura do args de 0, args de 1, né, que vem aqui do método main. Eu vou separar isso em um módulo novo, porque depois isso vai facilitar para mim colocar o ponto e vírgula, o separador com ponto e vírgula ou 2 pontos, ou qual o caractere que eu quiser, mas também uma outra mudança que eu vou querer fazer para deixar esse programa mais legal. Então vamos fazer isso, eu vou criar um módulo novo que vai abrigar esse processo de ler os argumentos da linha de comando. Vou criar uma classe chamada mergeArgs, que são os argumentos do meu programa merge. Essa minha classe mergeArgs vai ter uma propriedade, que é a lista de string, que são os argumentos que vão chegar do programa principal. Esse método parseArgs que eu criei vai aceitar como parâmetro uma lista de argumentos que vai vir do programa principal. Ele é estático, ou seja, não precisa ter instância para chamar. Ele vai testar se o número de argumentos é suficiente. No caso, eu preciso ter pelo menos 5 aqui. Se for menos do que 5, ele vai reclamar, vai imprimir que o número é insuficiente e vai retornar um nulo aqui para indicar que não dá para rodar esse programa aqui. Se não, ele vai instanciar o objeto, retornar ele e vai passar a lista de argumentos para esse valor dessa propriedade aqui da instância. E por último, eu criei aqui 5 getters. Tá? Essa sintaxe do Dart aqui, né, você dá o get, o nome do seu getter, e aqui é qual que é o retorno do getter. Né? No caso, estou usando uma função curta aqui, usando a setinha, né, que em algumas linguagens é conhecida como lambda functions, que retorna simplesmente a lista de argumentos da posição 0. Aqui eu estou fazendo um encapsulamento simples, né, como a gente viu no exemplo aí do Java, fazer os getters e os setters. Mas aqui tem um propósito, eu estou fazendo isso porque eu sei que no futuro, se eu quiser trocar a forma de tratar os argumentos, que é o que eu vou fazer depois, que eu falei para vocês que eu não vou falar ainda o que é, mas já adiantando é isso. Então eu estou encapsulando, ou seja, para você acessar qual que é o primeiro arquivo de entrada, é input 1. Para você pegar o segundo, é input 2. Para você pegar a coluna 1, é coluna 1, depois a coluna 2 e depois o output. Então eu estou padronizando o acesso. Essa é a palavra-chave. Estou padronizando e uniformizando o acesso aos dados dessa classe. Tá? Com isso fica uniforme o acesso e eu consigo trocar sem causar impacto no cliente dessa classe. Certo? Então agora para entender melhor como que essa classe é usada, vamos lá no programa principal e substituir pelo conteúdo, né, pelas chamadas dessa classe aqui para a gente poder fazer o uso correto desses valores todos aqui e conseguir ter o impacto da decisão de projeto. Bom, a primeira coisa que eu estou fazendo no programa principal é chamando aquele método estático. Então eu vou pegar a lista de argumentos que vem no main e vou chamar esse parse aqui que vai fazer a interpretação e vai retornar uma instância da classe para mim. Se essa instância for nula, eu sei que não deu certo, eu retorno e saio do programa. Tá? Então essa lógica tem que ficar aqui, não tem jeito. E agora eu vou modificar todo o acesso, eu não quero mais acessar essa variável diretamente. Essa variável já foi processada, eu quero acessar somente através da instância dos argumentos já interpretados. Então eu vou substituir todas as chamadas lá para frente
com essas daqui, usando os getters recém-criados. Então, por exemplo, aqui ao invés de usar args 0, eu vou chamar parseDargs.input1. Olha só como eu protegi o meu design uniformizando o acesso. Eu sei que input 1, não interessa como, de onde ele veio, como que ele foi processado, não interessa, eu sei que ele está aqui para mim. Se amanhã ele for a terceira posição, se ele for o quarto argumento, não interessa, isso aqui não vai ter impacto, certo? Então, essa é uma das vantagens do design protegido, de eu ocultar a informação de fato de onde ela está. Vamos fazer aqui o mesmo para as outras chamadas aos argumentos. Estou vendo agora que faltou trocar aqui a escrita do CSV pelo método que eu tinha lá. Vou fazer isso aqui, já vou aproveitar e trocar pelo argumento novo. Pronto, terminei. Agora no meu programa principal. Não está tão pequeno quanto o 2, vamos comparar, né? No caso 2 ele estava menorzinho. Mas, de novo, o ponto não é esse, né? O ponto não é deixar o programa pequeno. O ponto é deixar o design protegido de mudanças. Tá? Então vamos para cá de novo. Ele está menor do que o original, mas não tanto. Mas a gente tem as definições e o acesso às propriedades e aos dados que eu acho que vão mudar, mais protegidos. Ok? Então a gente tem esse novo design. Vamos então agora fazer o seguinte, vamos tentar experimentar novas mudanças para ver se elas cabem bem nesse programa aqui. Tá? Antes eu vou testar, vamos rodar ele só para testar aqui. Opa, deu um erro aqui na programação, vamos lá depurar aqui, na linha 66. Na verdade deu erro aqui, mas o problema foi na minha chamada, né? Eu inverti aqui. Eu quero a quarta coluna do arquivo 1 com a primeira coluna do arquivo 2. Agora deu certo. Funcionou, gerou lá o arquivo correto. Bom, está funcionando corretamente o nosso programa. Vamos agora, então, como eu falei, experimentar mudar ele. Vamos tentar ver se ele comporta bem as mudanças que a gente estava esperando fazer. Bom, a primeira mudança que eu comentei, muito fácil, né? Se eu quiser trocar de ponto e vírgula para vírgula, é só vir aqui e trocar para vírgula. Pronto, eu sei que está funcionando, porque todos os locais onde estava usando ponto e vírgula originalmente, agora estão automaticamente usando a variável separator aqui. E agora está usando vírgula ao invés de ponto e vírgula. Então é muito fácil trocar. Mas eu queria, na verdade, que isso fosse dinâmico, que fosse especificado em linha de comando. Então vamos fazer essa mudança. Então vamos lá no nosso... Onde é que a gente vai mudar isso? Do jeito que está programado aqui a classe mergeArgs, é muito fácil adicionar uma linha de comando, um comando novo aqui. Basta adicionar um novo getter. No caso aqui, vamos colocar ele na sexta posição. E eu tenho que também aqui adicionar um novo valor aqui, o 6, né? Quer dizer, agora eu preciso de 6 argumentos no mínimo para funcionar esse programa. E aí agora eu troco aqui no meu programa principal. Ao invés de passar a vírgula ou ponto e vírgula aqui, vou usar o parseDargs.separator. Pronto. Lembra que eu comentei, né, que as mudanças não necessariamente ficam confinadas em um único módulo? Às vezes elas escapam um pouco para fora. É isso aqui, ó. Eu consegui fazer a minha mudança primariamente aqui. Coloquei um argumento a mais mexendo nessa classe aqui. Mas eu tive que mexer um pouco lá fora, obviamente. Então a gente conteve, mas não ficou 100% contida. Minimizou a mudança. Tá? Então, a mudança não foi... E não foi uma mudança tão grave assim, né? Foi bem simples, a gente conseguiu fazer. Certo? Então com isso a gente tem nosso programa modificado e aguentou bem a mudança. Vamos pensar uma outra mudança aqui. Vamos colocar um novo argumento. Vamos fazer o seguinte. Essa linha aqui, ó, eu comentei que ele vai pegar os cabeçalhos. Mas e se o meu arquivo CSV não tiver cabeçalho? Eu não posso colocar essa linha, esse comando aqui. A gente pode fazer essa mudança também. Vamos colocar lá um novo argumento. Coloquei o novo argumento na posição 7, modifiquei aqui o número mínimo para esse programa funcionar. E a gente pode agora usar esse valor aqui. Como eu tenho acesso através do getter, fica bem tranquilo da gente implementar a nova lógica. Pronto, ele só vai fazer a adição da linha 0 dos vetores aqui, se esse argumento tiver sido especificado em linha de comando. Também foi uma mudança que acabou indo um pouco para fora do módulo, mas que no geral foi bastante simples de ser feita. Então a gente preparou bem o nosso sistema. Só para imaginar como é que eu teria que fazer isso no meu sistema original, eu teria que ficar contando e achando todos os locais onde eu estou usando o args aqui,
Teria que ver a consistência desses argumentos, teria que tentar achar um local para colocar e fazer isso corretamente, funcionando corretamente para ver se dava certo. Bom, vamos testar o nosso novo código, né? Porque ficou fácil de mexer, a gente modificou facilmente aqui e tal, mas se não rodar, não adiantou nada, né? Então vamos rodar aqui. Bom, coloquei aqui, tá? Especifiquei o ponto e vírgula, entre aspas, como sendo o caractere de separação, e eu quero que tenha linha de cabeçalho. Opa, deu um erro aqui no meu programa, na linha 66, que é justamente o teste se o meu parser de args tem o header row. E o erro é que ele está dizendo que o string não é booleano, então não posso colocar isso dentro de um if, né? A linguagem Dart tem essa verificação de tipos. Então tem que ser um booleano aqui, e eu estou tratando como string, né? Vamos lá, ó. Eu simplesmente pego o sexto argumento e retorno ele. Tá, eu poderia fazer aqui uma conversão de string para booleano, funcionaria, mas eu vou resolver esse problema de um jeito melhor. Eu vou usar uma biblioteca de CLI, uma biblioteca de linha de comando que tem um pacote do Dart para isso. E a gente vai resolver de um jeito muito mais bacana e vai, além de resolver esse problema, vai deixar o uso do meu sistema um pouco mais amigável. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar no meu arquivo de pacote uma dependência para a biblioteca que eu estou usando. Estou usando aqui a biblioteca args, né, que vai fazer essa funcionalidade de linha de comando. E a gente vai modificar algum desses módulos aqui. E olha só, do jeito que se eu fiz o projeto bem feito, né, se eu conseguir fazer a ocultação da informação de uma maneira correta, todas as mudanças vão ficar confinadas nesse módulo aqui. Ou seja, a decisão de projeto, que é como tratar os argumentos de linha de comando, está completamente oculta dentro do módulo MedArgs? Se sim, eu vou mexer aqui dentro e lá fora não vai ter impacto nenhum, impacto zero. Então vamos fazer esse teste, vamos tentar fazer isso para ver se vai funcionar. A primeira mudança que eu fiz foi apagar a lista que eu tinha originalmente de argumentos e agora trocando por esse argResults. ArgResults é uma classe que está dentro do pacote que eu acabei de importar, do args.dart. Eu vou guardar esse argResults como sendo o resultado da interpretação dos argumentos de linha de comando. Vou fazer um construtor para essa classe agora que aceita esse argumento, esse parâmetro como argumento. Pronto, agora quando a gente for criar essa classe, a gente vai ter que passar esses argumentos e daqui a pouco eu vou mostrar como que isso é feito. O que eu vou mudar agora vai ser os getters. Ao invés de pegar o array e a posição correta de cada array para cada argumento, eu vou usar esse argResult, que é um mapa, que é muito mais fácil de acessar, porque não é apenas pela posição. Dá para fazer isso através de flags e opções em linha de comando, que é dada por essa API, essa biblioteca que eu estou usando aqui. Olha só como é que fica. Então, para pegar, por exemplo, o input 1, eu chamo lá a minha variável parseDargs, é um mapa, então eu passo o string que eu quero, no caso aqui, input 1. Vamos fazer o mesmo para os outros argumentos todos. Pronto, agora estou acessando, eu modifiquei todos os getters para acessar o parseDargs, né, que vem lá do argResults da biblioteca. Agora eu vou inicializar esse meu parseDargs usando as chamadas da biblioteca. E essa biblioteca é legal porque ela tem como você especificar flags, opções, texto de ajuda, qual que é o valor default e esse tipo de coisa. Então a gente vai conseguir fazer a usabilidade do nosso programa vai ficar um pouco melhor. Então vamos ver como é que dá para usar esse cara aqui. A classe principal desse pacote é a argparser, vamos usar ela aqui. A gente adiciona uma flag no programa através desse método addFlag. Então a flag é help, a abreviatura é H, o valor default é false e o significado dela é displays this help message. Vamos fazer agora para todas as minhas outras opções de flags do programa. Terminei de fazer a definição das minhas flags e opções. Estou usando a biblioteca do argparser aqui do Dart, tá? Mas não tem muito segredo, ó. Eu tenho a opção input 1, que é o input file número 1, column 1, que é a coluna número 1, o input 2, que é o input file número 2, coluna 2, que é a coluna número 2, o output file, o separator, que está como default ponto e vírgula, eu consigo fazer isso na biblioteca, e o has header row,
que default é false. E aqui no caso, por ser booleano, por ser uma flag é booleano, eu vou resolver aquele problema que tinha dado na execução anterior, esse que está aqui, ó, que está aqui embaixo. Então eu fiz a definição do meu parser, agora eu posso fazer de fato a interpretação dos argumentos que estão chegando aqui para esse método. Coloquei esse código aqui, vai fazer de fato o parse dos argumentos. Aqui eu estou testando se tudo que eu preciso, minimamente obrigatório, está presente. Se não estiver, eu imprimo aqui esse usage, que dá uma mensagenzinha bonitinha para o usuário, e retorno nulo. Se não, vou retornar o objeto que eu quero aqui, como eu estava fazendo antes. Pronto. Fiz a minha alteração. Troquei aqui todo o meu tratamento dos argumentos usando essa biblioteca nova. E resta agora saber se vai estar funcionando, se vai ter impacto no meu código, porque eu não mexi nada daqui para baixo. Se tiver tudo ok, vai funcionar sem eu ter que mexer lá embaixo. Quer dizer que o meu design realmente protegeu, né, os módulos de baixo dessas mudanças que aconteceram agora. Bom, vamos testar nosso programa. Vou chamar aqui o mesmo código. E já deu errado aqui, ó, porque ele está esperando agora que os meus parâmetros sejam especificados como flags. Ele já mostrou a mensagenzinha de erro. Olha como ficou legal. Ficou agora com as mensagens mostrando o que eu preciso ter. Tá? Então eu preciso rodar esse programa assim, ó. Então o input 1 vai ser o file 1.csv. O input 2 vai ser o file 2.csv. O output vai ser o output, vou chamar aqui de output 3.csv. Output 4, que eu já tenho 3, né? Eu preciso falar das colunas também. A coluna 1, a coluna do arquivo 1 vai ser a 3. E a coluna 2 vai ser a 0. O separador vamos deixar o padrão. E vamos dizer que ele tem linha de cabeçalhos. Deu erro aqui porque eu coloquei alt aqui. Vamos falar de novo. Ah não, peraí. Eu digitei errado em algum local aqui. Lá na linha 40. Tá aqui, ó. Output. Erro de digitação. Vamos rodar de novo para ver. Bom, funcionou. Funcionou. Exatamente a mesma função, o mesmo procedimento foi repetido. E deu certo, a nossa mudança ficou de fato contida. Conseguimos trocar todo o tratamento de argumentos sem ter impacto no resto do programa. E isso demonstra, né, a ideia do Parnas quando ele propôs esse critério. Tente colocar as decisões de projeto que vão sofrer mudança escondido do restante do sistema. Então, o importante aqui nesse caso foi justamente identificar o que ia mudar. Eu fiz aqui, claro, um exercício, né, mas eu coloquei coisas concretas. Então, vai mudar o separador, vai mudar os argumentos, vai ter argumento novo. Vou trocar o meu sistema de argumentos, ao invés de ser um sistema simples de posição, por uma biblioteca do Dart. Eu sabia dessas mudanças possíveis. Por isso que eu consegui fazer o design bem planejado, por isso que a minha mudança não teve impacto e eu consegui fazer, né, o princípio ser aplicado corretamente. Bom, esse é o final desse vídeo, que é a primeira parte sobre o conteúdo de princípio aberto fechado, segunda letra do Solid, a letra O. E a gente não falou muito desse princípio, a gente falou mais do princípio da ocultação da informação, do David Parnas. Mas no fundo é a mesma coisa, a essência é a mesma. É você conseguir proteger o design do seu sistema para que as mudanças aconteçam e não causem nenhum estrago lá no seu sistema. E o que a gente viu com um exemplo mais aprofundado aí, apesar de simples, é o critério para a gente tomar as decisões de projeto na hora de proteger o sistema das variações. Tá? Eu falei aí sobre as três variantes desse princípio, né? O princípio da ocultação da informação, o princípio aberto e fechado e o princípio da variação protegida. Todos eles têm a mesma essência, deixar o seu sistema mais fácil de ser estendido, fácil de ser adaptado. E as partes que são fixas devem ficar fixas mesmo, e essas sim a gente tem que conseguir planejar muito bem para que elas não sejam modificadas, porque se a gente tiver que modificar essas partes, aí o impacto da mudança vai ser maior. O grande desafio, então, é conhecer bem o seu domínio, conhecer bem o seu sistema, para que você consiga tomar essas decisões. E é ok errar, é ok tomar decisões erradas no começo. E aqui fica a dica que eu deixei no último vídeo. Se a decisão começa a ficar muito especulativa, deixa para depois.
anota, ó, uma possibilidade seria a gente fazer aqui um encapsulamento dos argumentos, porque pode ser que a gente queira mudar um dia. Fica lá anotado, não precisa fazer. Ou então tem uma mudança que é bem simples, às vezes uma mudança simples, fácil de fazer, rápida, meia horinha, uma horinha você resolve, já fica o sistema mais protegido, mesmo que especulativo, quer dizer, não é o custo da decisão não é tão grande assim. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido a essência do princípio da ocultação da informação. Não é apenas encapsular, não é só transformar os atributos em private e colocar getters, é muito mais do que isso. É você entender a mudança que vai vir no seu sistema, tentar prever e tentar preparar, usando para isso abstrações, funções, classes, heranças e esse tipo de construção que tem na orientação a objetos e tem em muitas linguagens também. Nesse vídeo a gente viu um exemplo mais simples. No próximo vídeo, não deixe de assistir, eu vou falar de dois exemplos no mesmo princípio. Vou tentar mostrar um exemplo médio e um exemplo um pouquinho mais complicado no lado extremo aí da variação protegida. Ok? Então é isso, até a próxima. Obrigado.